teve sua formação como interno no colégio jesuítico, o que mais tarde fez com que ele tivesse interesse em estudar em um seminário. Foi nesse momento que Azevedo lecionou pela primeira vez como professor substituto do seminário, descobrindo então a sua real vocação, seria o magistério. Formou-se bacharel em Direito, embora nunca tenha deixado o magistério em segundo plano, atuou também como jornalista, escrevendo crônicas literárias para jornais. No entanto, foi como educador que seu nome ganhou destaque na década de 20, quando fez parte do movimento de renovadores da educação e foi reconhecido pelo seu projeto de reforma de ensino no Distrito Federal no ano de 1927. A partir de então, foi escolhido como redator do manifesto nos Pioneiros da Educação Nova. No ano de 1932, carta assinada por 26 educadores que reivindicavam e propunham transformações na educação, colaborando também para a fundação da Universidade de São Paulo em 1933. Após a fundação, exerceu cargos na instituição durante a década de 30, período de destaque devido à publicação do livro Educação e seus Problemas. Escreveu durante sua trajetória profissional cerca de 30 livros, tendo como foco principal as áreas de Sociologia e Educação. Com 13 livros nesta última área, dos principais trabalhos de Fernando Azevedo sobre educação, destacam-se a reforma do ensino do Distrito Federal, em 1929, Novos Caminhos, Novos Fins, e em 1932, Educação e seus Problemas. Em 1937, A Cultura Brasileira. Vou falar também um pouco do pensamento. Fernando de Azevedo era um homem de pensamento. Foi um homem com múltiplos interesses intelectuais, para que do nada o ser humano era estranho. Da educação física, área em que foi especialista, tendo escrito uma tese pioneira em 1915. As ciências sociais, trajetória que completou em 20 anos, transitou pelo ensino de latim e de psicologia, pela crítica literária, pela investigação sobre a arquitetura colonial e sobre a educação paulista. Pela reforma educacional, estudioso e amante dos clássicos, nunca escondeu seu fascínio pelas ciências modernas, que procurou incluir nos currículos escolares, tanto que, nos anos 50, organizou as Ciências do Brasil, cuja segunda edição acaba de sair pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no ano de 1994. Entre os 25 livros, a maioria na área da educação, escreveu obras pioneiras no campo das ciências sociais, como Princípios de Sociologia, 1935, a Sociologia Educacional, 1940, e Canaviais e Engenhos da Vida Política do Brasil, 1948. Segundo o testemunho insuspeito de Pascoal Leme, Fernando de Azevedo foi uma urna das mais altas expressões de inteligência e da cultura no Brasil moderno, destacando-se por 3 contribuições fundamentais: a grande reforma do ensino no antigo Distrito Federal, a reforma que, em segundo as opiniões mais autorizadas, foi o marco inicial do processo de modernização do ensino no Brasil, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, documento único na história da educação brasileira, subscrito por um grupo dos mais eminentes educadores e intelectuais. Mantém até hoje sua validade a monumental obra A Cultura Brasileira, redigida inicialmente para servir de introdução ao Receamento de 1940, tornou-se de consulta obrigatória para quem deseja conhecer a evolução da cultura nacional em todos os seus aspectos. Carta ao Jornal do Brasil, 1976. A estas 3 poderíamos acrescentar uma 4ª contribuição, que foi a sua importante participação no processo de fundação da Universidade de São Paulo em 1934,
destacando-se como um lutador incansável pela implementação do verdadeiro espírito universitário plenamente identificado como a Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras, como anima manter da universidade. Foi aos 22 anos professor substituto de Latim e Psicologia no Ginásio do Estado de Belo Horizonte. Ele foi também professor de Latim e Literatura na Escola Normal de São Paulo, professor de Sociologia Educacional no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo e catedrático do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras da Universidade de São Paulo, professor emérito da referida faculdade da USP. Ele foi diretor-geral da Instrução Pública do Distrito Federal, 1926 a 1930. Foi diretor-geral da Instituição Pública do Estado de São Paulo. Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo, 1941 a 1942. E foi membro do Conselho Universitário por mais de 12 anos, desde a fundação da Universidade de São Paulo. Ele foi também secretário da Educação e Saúde do Estado de São Paulo. Posteriormente, ele foi diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais, que ele instalou e organizou entre os anos de 1956 a 1961. Ele foi secretário de Educação e Cultura no governo do prefeito Prestes Maia, em 1961. Ele foi redator e crítico literário de O Estado de São Paulo, entre os anos de 1923 a 1926. Jornal que ele organizou e dirigiu. Inquéritos sobre a arquitetura colonial e sobre a educação pública de São Paulo, abordando os problemas fundamentais do ensino de todos os graus e tipos, e iniciando uma campanha por uma nova política de educação e pela criação da Universidade do Brasil. No Distrito Federal, de 1926 a 1930, ele projetou, defendeu e realizou uma reforma de ensino radical, traçou e executou um largo plano de construções escolares, entre as quais aos edifícios da Rua Maris e Barros, destinados à antiga Escola Normal, hoje Instituto de Educação. Em 1933, quando o diretor-geral da Instrução Pública do Estado de São Paulo promoveu reformas consubstanciadas no Código de Educação. Fundou, em 1931, e dirigiu por mais de 15 anos, na Companhia Editora Nacional, a Biblioteca Pedagógica Brasileira, de que faziam parte a série Iniciação Científica e a Coleção Brasiliana. Ele foi redator e o primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a Reconstrução Educacional no Brasil, em 1932, em que se lançaram as bases e diretrizes de uma nova política de educação. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Educação em 1938 e eleito presidente da 8ª Conferência Mundial de Educação, que deveria realizar-se no Rio de Janeiro. Eleito no Congresso Mundial de Zurique em 1950, vice-presidente da International Sociological Association, assumiu com outros dois vice-presidentes, Maurice Ginsberg, da Inglaterra, e George Davy, na França, a direção dessa associação internacional por morte de seu presidente Louis Wirth, da Universidade de Chicago. Foi membro correspondente da Comissão Internacional para uma História de Desenvolvimento Científico e Cultural da Humanidade. Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Sociologia, do qual foi presidente desde sua fundação em 1935 até 1960. Ele foi também presidente da Associação Brasileira de Escritores, durante os anos que escreveu para o Estado de São Paulo. Ele recebeu os seguintes prêmios: Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, no ano de 1943, Cruz de Oficial Legião de Honra, da França, em 1947, Prêmio de Educação Visconde de Porto Seguro, conferido pela Fundação Visconde de Porto Seguro, de São Paulo, em 1904, e o Prêmio Moinho Santista, em 1971, em Ciências Sociais. Ele pertenceu à Academia Paulista de Letras e também à Academia Brasileira de Letras, a qual encontra-se em colaboração da sua autoria no semanário Mundo Literário.
Fernando de Azevedo tem mais de 22 obras de sua autoria. Vou citar algumas delas: Novos Caminhos e Novos Fins, Princípios de Sociologia, A Educação e seus Problemas, Sociologia Educacional, A Cultura Brasileira, As Universidades no Mundo do Futuro, Canaviais e Engenhos na Vida Política do Brasil, Um Trem Corre para o Oeste, Na Batalha do Humanismo, A Educação entre Dois Mundos e História da Minha Vida. São algumas delas. Eu vou falar um pouco mais detalhado sobre algumas obras dele. Em sua obra Novos Caminhos e Novos Fins, que foi publicada em 1932, Fernando de Azevedo nos apresenta um capítulo que expõe suas concepções sobre a importância da higiene escolar e a própria higiene física do aluno, escolhendo da educação física um dos principais vetores de suas ideias. Fernando de Azevedo buscava diferenciar a prática escolar-novista dos métodos educacionais extremamente precários da época. Outra obra também bem conhecida de Fernando de Azevedo é A Educação e seus Problemas. O livro foi publicado em 1937. No entanto, o livro não possui prefácio, o que dificulta afirmar com consistência algo sobre o objetivo com o qual o livro foi publicado, assim como não há informações também sobre para quem o livro estava sendo direcionado. Há possíveis análises que apontam o emaranhado discursivo argumentativo no qual Fernando de Azevedo, o autor, estava inserido, do qual falava e para o qual contribuiu, ou seja, ele constituiu uma espécie de coautoria com outras tantas referências de vida, de mundo, mais especificamente de Estado, sociedade, educação e universidade. Outra obra também de Fernando de Azevedo, A Educação entre Dois Mundos. É interessante porque permite compreender o olhar sociólogo de Fernando de Azevedo, o autor, em suas análises acerca dos problemas do país e das perspectivas e orientações para solucioná-los, O análise sociólogo para os aspectos históricos, econômicos, sociais, bem como os aspectos relacionados à educação e à cultura, acompanha a escrita do autor por todos os textos contidos na obra, como em sua produção bibliográfica. As principais concepções de Fernando de Azevedo. Para Fernando de Azevedo, a educação é um problema político, pois exige uma mudança de mentalidade. Uma de suas concepções é a escola de trabalho, no qual a escola tem a função social no sentido de preparar para a vida, no qual o trabalho tem papel fundamental. Sua ideia era uma educação profissional que visasse dotar os alunos de capacidade técnica e incentivar a prática através de um ofício. Outra concepção do autor é sobre a escola-comunidade. Segundo ele, a escola não deveria apenas preparar para o trabalho, mas também para a convivência em sociedade e para a solidariedade, que, segundo o autor, é a primeira entre as virtudes do cidadão de uma democracia livre. Essa concepção foi bastante inovadora para a época, mas não foi colocada em prática devido ao aparelho burocrático escolar, pois a educação era considerada como um mero problema técnico. Bom, dando reinício à fala dos colegas, vou falar sobre as perspectivas filosóficas que influenciaram o autor Fernando de Azevedo. Ajudou a colocar a educação como prioridade na agenda nacional. Educador, sociólogo, Fernando de Azevedo, que nasceu em 1894 e morreu em 1974, foi o principal introdutor das concepções filosóficas do sociólogo francês Durkheim no Brasil. Durkheim pretendeu dar um sentido positivo à sociologia e procurou demonstrar a possibilidade de uma ciência objetiva da sociedade, semelhante às ciências naturais. Em decorrência de suas ideias a respeito do homem e da sociedade, o sociólogo francês acreditava que a educação deveria ter como objetivo integrar indivíduos, situação que teria consciência das normas de conduta
social e do valor da coletividade a que pertence. Fernando de Azevedo, em Princípios de Sociologia, publicado em 1935, fez a primeira explanação sintetizada e crítica das ideias sociológicas para professoras e estudantes no país. Nesse trabalho, discute, entre outros, temas como a natureza objetiva dos fatos sociais, a constituição de uma ciência particular do social, a luta pela autonomia da sociedade como ciência e as grandes correntes do pensamento sociológico. O Mestre Durkheim é o único a merecer capítulo próprio, além de outras citações. Politicamente conturbado com a eclosão da Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932, o ano é decisivo na carreira de Fernando de Azevedo. Nesse ano, ele é convidado a redigir e ser o primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Nova Educação, dirigido à nação e ao governo Vargas, documento que colocou a educação como um problema nacional de maior importância, acima dos problemas econômicos nos planos da reconstrução do país. Afirmava-se alto e bom som que é possível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem um preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões, a invenção e a iniciativa, que são os fatores fundamentais de acréscimo da riqueza da sociedade. O Fernando de Azevedo também era adepto do funcionalismo, que é uma teoria sociológica que procura explicar fenômenos sociais, realizando o papel das instituições na sociedade. Se uma determinada mudança social promove equilíbrio harmonioso, é considerado funcional. No entanto, se este elemento promove o oposto a essa harmonia e continuação do sistema da sociedade, então é disfuncional e não tem nenhum efeito.